Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu decidi vir aqui trazer um devocional para estar edificando a sua vida e para estarmos meditando juntos sobre uma passagem que se encontra em Filipenses capítulo 4, passagem essa em que o apóstolo Paulo estava preso e ele escreve aos Filipenses, pedindo que eles se unissem e também que eles viessem se alegrar no Senhor. E ele fala o motivo dessa alegria. Bom, se você não me conhece, meu nome é Fabrício, eu sou estudante de teologia e aqui no canal nós buscamos os propósitos eternos de Deus para a nossa vida, assim encontrando sentido em tudo que vivemos aqui. Então, se você se interessa por esse tipo de vídeo, eu já te convido a se inscrever no canal e vir caminhar comigo, tá bom? Bom, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo de número 2 até o versículo de número 4, que vai dizer o seguinte: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É muito interessante essa palavra, que o apóstolo Paulo, como eu já falei, ele estava preso. Só que ele está se preocupando com as igrejas, ele está mandando cartas, inclusive para a igreja de Filipenses, né? E ele vai falar, né, a duas mulheres. Ele trata aqui com duas mulheres. Ele vai dizer Evódia e Sintique. Ele vai dizer que elas devem ter o mesmo modo de pensar. Provavelmente havia uma certa divisão entre as duas. Possa ser que uma queria uma coisa e outra queria outra na igreja, né? Apesar de que a Bíblia não dá detalhes exatos do que estava acontecendo. Mas isso me faz pensar, às vezes, em como a igreja acaba se dividindo. Acaba que as pessoas brigam por besteira, ou acaba que as pessoas contradizem, né, as ideias de uma igreja, simplesmente por besteira, por pontos assim, digamos que irrelevantes para a nossa salvação, talvez. E ele vai dizer que vocês tenham o mesmo modo de pensar. É como se ele dissesse que vocês são irmãs, que vocês fazem parte de um mesmo corpo. Aí ele vai falar, né, para o seu fiel companheiro. Ele vai dizer, olha, auxilie essas mulheres, porque elas me ajudaram na pregação do evangelho. Elas são fundamentais na história da igreja, na vida da igreja. Você vê que a mulher ela tem um papel na história da igreja, né? Nesse caso aqui, elas cooperavam com a obra de algum modo, na pregação do evangelho. Assim como a gente vê, por exemplo, a mulher samaritana, né, que espalhou o evangelho lá em João, capítulo de número 4. Aí ele vai falar agora sobre a alegria, né? O apóstolo Paulo ele fala no capítulo 4. Ele exorta, na verdade, né? Incentiva, ele vai dizer: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, alegrem-se. Quer dizer, é uma ordem que eles venham se alegrar no Senhor. Aí a pessoa pode até se perguntar, assim, pode até pensar, ué, Paulo tá preso, né? O apóstolo Paulo tá preso, ele vem mandar a gente se alegrar? Será que ele tá alegre? E provavelmente ele estava alegre no Senhor. Pelo que a gente vê no decorrer do capítulo, ao que tudo indica, a alegria de Paulo se limita, não se limita ao momento presente, à vida terrena. Primeiro ele começa dizendo que a igreja é a sua alegria, né? No início do capítulo. Então, o fato dele estar cuidando das ovelhas é um motivo de alegria para ele. Mostra também que o Senhor é o motivo da sua alegria, o motivo principal. A gente vê isso também principalmente no versículo de número 11 em diante, onde ele vai dizer que sabe estar bem alimentado, sabe passar por necessidade, mas sabe também estar bem
e que ele sempre se alegra, que ele sabe os segredos e sempre está alegre. Então aqui a gente tem um segredo para a felicidade, que é focar no eterno, focar naquilo que o Senhor é para nós. O Senhor é a nossa alegria. E recordo agora também de João capítulo 17, né? Em que o Senhor Jesus ele disse que a nossa alegria seria completa por ele estar indo ao Pai, né? E aí o Espírito Santo viria, o Espírito Santo, o Consolador, que já foi tratado nos capítulos de número 15 e capítulo de número 16, ele viria e habitaria em nós. Então a nossa alegria não estaria limitada a uma circunstância, ao que estamos vivendo. Eu vou ler também aqui mais um pouco, capítulo 5 até o capítulo 6. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. E ele vai dizer que a nossa moderação seja conhecida. O que é moderação? Um equilíbrio, uma maneira de agir diferente, porque perto está o Senhor, que ele diz no versículo 5. Perto está o Senhor. Então devemos viver como se o Senhor de fato estivesse perto. Lembra de Jesus falando da alegria completa? Porque o Espírito Santo está em nós. Tão perto. Em nós está o Senhor. Em nós, na igreja, está o Espírito Santo. Então nós não devemos andar ansiosos. Já viu aquela pessoa de Deus que não importa o que aconteça, a pessoa parece estar sempre bem? Assim, está em paz a pessoa. O mundo está desabando e a pessoa diz: calma, o Senhor está no controle. Deus está no controle de tudo. Então nós devemos ser assim, para que o mundo ele conheça o que é um cristão. Para que ele conheça a paz que está em nós de algum modo. Que as pessoas possam ver que somos pessoas moderadas. Podemos ter medo, porque todo mundo tem, mas de forma equilibrada, de forma a não deixar isso roubar a nossa paz e nem a nossa fé. E assim ele vai dizer no versículo 6, que sejam conhecidos os pedidos de vocês, sejam conhecidos ao Senhor. Quer dizer, que vocês possam dizer: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu estou agoniado, estou ansioso com isso. E também com ações de graça e súplicas, nós podemos fazer isso. Quer dizer, o apóstolo Paulo, mesmo preso, né? Se a gente pega o contexto, mesmo preso, ele dá graças a Deus pelos irmãos. Dá graças a Deus por tudo que tem acontecido, pelos mantimentos, né? Pelos filipenses estarem suprindo ele de todas as necessidades físicas, financeiras, né? Então, assim deve ser a nossa vida também, nós devemos ser gratos por tudo. Eu estou passando por um momento difícil, mas o Senhor está cuidando da sua igreja. E eu faço parte da igreja, inclusive, né? O Senhor está cuidando de mim. Então eu te agradeço, Senhor. Essa é a nossa postura. Apesar dos pedidos, né, nós devemos sim apresentar. Se algo está incomodando, nós devemos apresentar. Esse é também um mandamento, né, que Paulo está trazendo. Às vezes a gente acha que não deve pedir as coisas, mas nós devemos sim apresentar, mas com um coração grato, com um coração contente, com um coração que se alegra no Senhor. Assim como a gente vê também Maria, né, dizendo que se alegrava no Senhor, no Deus da sua salvação. Então tudo isso é muito lindo. É muito lindo eu pegar e abrir Filipenses, capítulo 4 principalmente, e ver Paulo dizendo essas coisas, ele declarando essas coisas, e ele ainda assim incentivando a alegria. Quantas pessoas estão bem, né, e às vezes vivem de forma pessimista. Qualquer coisinha que dá errado, a pessoa já fala mal, gente, como é ruim as coisas, quanta necessidade financeira a gente passa. Sendo que é por conta de uma coisinha assim. E Paulo, ele encoraja os outros, mesmo estando numa situação assim difícil, provavelmente preso em Roma. Então, que nós possamos ser assim, também buscar isso, buscar essa unidade como igreja, buscar essa união como igreja, mesmo distante, estamos juntos. Isso é muito legal, isso é muito incrível, isso somente o Espírito Santo, né, eu creio que pode estar gerando no nosso coração.
Esse foi o devocional de hoje. Espero que você tenha gostado, que essa palavra tenha falado contigo. Se sim, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que assim os próximos vídeos vão estar chegando para você. Amém? O vídeo foi esse, valeu e fique com Deus.